Eu sou um americano negro. Tenho orgulho de ser um americano negro. Tenho orgulho da minha raça. Tenho orgulho de quem sou. Tenho muito orgulho e dignidade sobre quem eu sou. Até onde eu sei, não existe algo chamado clareamento de pele desse jeito que as pessoas falam. Ao longo da carreira, Michael Jackson passou por mudanças físicas tão grandes que muita gente mal conseguia acreditar que era a mesma pessoa dos tempos do Jackson 5. Mas a verdade é que por trás dessas transformações existiam vários fatores diferentes. Alguns ligados à saúde, outros à pressão da fama e outros às escolhas pessoais dele ao longo da vida. E neste vídeo, vamos entender como Michael Jackson mudou fisicamente ao longo dos anos, por que esse assunto continua sendo tão comentado até hoje. E olha, algumas dessas histórias são mais impactantes do que parecem. Então já deixa o gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e entregar o vídeo para mais pessoas. E se ainda não estás inscrito no canal, inscreve-te agora, porque aqui você encontra vídeos cheios de curiosidades, histórias e bastidores que muita gente nunca ouviu falar. E assiste até o final, porque a última revelação sobre Michael Jackson pode mudar completamente a forma como você enxerga toda essa história. Muito antes de se tornar o rei do pop, Michael Jackson já era uma estrela mundial ainda na infância. Como integrante do Jackson 5, ele cresceu literalmente diante das câmeras e dos olhos do público. Enquanto outras crianças viviam uma infância mais tranquila, brincando, estudando e descobrindo o mundo aos poucos, Michael passava os dias entre ensaios intensos, gravações, entrevistas, viagens e apresentações. Sua rotina era completamente diferente da maioria das crianças da sua idade. Isso fez com que milhões de pessoas acompanhassem o seu crescimento físico em tempo real. Cada pequena mudança no rosto, na voz, no estilo ou no corpo chamava atenção e gerava comentários. Com o passar dos anos, a curiosidade do público sobre a vida dele aumentava cada vez mais. Desde muito cedo, Michael viveu sob uma enorme pressão, sendo observado e julgado constantemente, algo que acabou influenciando profundamente a sua vida pessoal e a forma como ele lidava com a fama. Nos anos 70 e no início dos anos 80, Michael Jackson começou a aparecer em público com mudanças visíveis no rosto, especialmente na região do nariz. Como milhões de pessoas acompanhavam sua carreira desde criança, qualquer diferença em sua aparência era percebida quase imediatamente pelos fãs, pela imprensa e pelo público em geral. Com o passar do tempo, começaram a surgir rumores cada vez mais fortes de que Michael estaria realizando cirurgias plásticas. O assunto rapidamente virou tema constante em programas de televisão, revistas e jornais do mundo inteiro. Anos depois, o próprio Michael confirmou que realmente fez procedimentos no nariz. Segundo ele, uma das razões estava relacionada a problemas respiratórios que afetavam sua saúde, além de questões pessoais ligadas à aparência. Porém, por ser uma das pessoas mais famosas do planeta, qualquer mudança física, por menor que fosse, acabava se transformando em manchete internacional. A curiosidade em torno da sua imagem crescia cada vez mais, e sua aparência passou a ser observada e debatida pelo público com a mesma intensidade que sua música e sua carreira. Em 1984, durante a gravação de um famoso comercial da Pepsi, aconteceu um acidente que marcou profundamente a vida de Michael Jackson e se tornou um dos episódios mais comentados da sua trajetória. Durante a filmagem, efeitos pirotécnicos foram acionados no palco no momento errado e acabaram atingindo o cabelo do cantor, que pegou fogo por alguns segundos. Embora o acidente tenha acontecido muito rápido, as consequências foram sérias. Michael sofreu queimaduras no couro cabeludo e precisou passar por tratamentos médicos para lidar com os ferimentos. O caso ganhou enorme repercussão na época e chocou fãs no mundo inteiro. Muitas pessoas consideram esse episódio um momento importante na transformação física e emocional do artista ao longo dos anos seguintes. Além do impacto na saúde, o acidente também teria afetado sua autoestima e seu bem-estar pessoal. Como Michael já vivia sob intensa pressão pública desde criança, esse acontecimento aumentou ainda mais a atenção da mídia e a curiosidade em torno de sua aparência, fazendo com que cada mudança física futura passasse a ser observada e comentada com ainda mais intensidade. Durante muito tempo, surgiram inúmeros rumores, especulações e teorias sobre a mudança na cor da pele de Michael Jackson. Conforme os anos passavam, a aparência dele mudava gradualmente, e isso despertava ainda mais curiosidade do público e da imprensa.
Muitas pessoas levantavam hipóteses diferentes, enquanto revistas, programas de televisão e jornais transformavam o assunto em tema frequente. Anos depois, foi confirmado que Michael tinha vitiligo, uma condição que causa perda de pigmentação em diferentes regiões do corpo, provocando manchas claras que podem se espalhar com o tempo. O próprio Michael falou publicamente sobre isso em entrevistas, explicando que a doença afetava sua aparência de maneira progressiva e que lidar com essa situação não era algo simples. Eu tenho uma doença de pele que destrói a pigmentação da pele. É algo que eu não posso controlar. Quando as pessoas inventam histórias dizendo que eu não quero ser quem sou, isso me machuca. Mesmo assim, durante muitos anos, muitas pessoas continuaram duvidando ou criando teorias exageradas sobre o assunto. Como ele era uma das figuras mais conhecidas do planeta, qualquer mudança em sua aparência se transformava rapidamente em debate mundial. Isso mostra o quanto sua imagem era observada constantemente e como a vida de Michael esteve sob os olhares do público praticamente desde a infância. Poucas pessoas na história viveram um nível de fama tão intenso e extremo quanto Michael Jackson. Sua vida ultrapassou o universo da música e se transformou em um fenômeno mundial. Tudo o que ele fazia era analisado pelo público, pela imprensa e por milhões de fãs ao redor do planeta. Cada aparição pública, cada entrevista e até pequenos detalhes da sua rotina chamavam atenção. Tudo acabava virando notícia. Cada foto nova publicada gerava comentários, comparações e discussões sobre seu rosto, sua pele, seu estilo ou sua aparência física. Com o passar do tempo, a curiosidade em torno da sua imagem cresceu ainda mais, e Michael passou a viver sob uma pressão constante que poucas pessoas conseguiriam suportar. Essa exposição intensa acabou criando uma relação complicada entre ele e a própria imagem pública. Em muitos momentos, parecia que ele vivia sob observação permanente, como se cada mudança em sua vida estivesse sendo acompanhada e julgada pelo mundo inteiro. A fama trouxe sucesso gigantesco, mas também colocou sobre seus ombros um peso enorme que o acompanhou durante grande parte da sua trajetória. Ao longo dos anos, Michael Jackson demonstrou sinais de insegurança em relação à própria aparência. Em entrevistas e também em relatos de pessoas próximas, surgiram comentários indicando que ele se preocupava bastante com detalhes físicos e com a maneira como era visto pelo público. Desde muito jovem, Michael viveu em uma realidade completamente diferente da maioria das pessoas, cercado por fama, pressão e atenção constante. Crescer diante das câmeras desde a infância significou passar por todas as fases da vida sob os olhares de milhões de pessoas. E quando alguém vive sendo observado, comparado e criticado pelo mundo inteiro, os impactos emocionais podem ser muito profundos. Pequenas mudanças acabam ganhando proporções enormes, e a pressão para manter uma determinada imagem pode se tornar algo extremamente difícil de lidar. Muitos acreditam que essa exposição intensa teve influência na forma como Michael enxergava a si mesmo ao longo dos anos, criando desafios emocionais que acompanharam sua trajetória pessoal além dos palcos e do sucesso mundial. Outro ponto importante era a relação de Michael Jackson com a mídia ao longo dos anos. Como ele era uma das figuras mais famosas do planeta, praticamente tudo o que acontecia em sua vida chamava atenção imediata. Cada mudança física virava capa de revista, cada aparição pública gerava novas especulações, e qualquer detalhe diferente em sua aparência se transformava em assunto mundial. Com o tempo, criou-se um ambiente em que seu rosto, sua pele e sua imagem passaram a ser discutidos com uma intensidade enorme, muitas vezes recebendo até mais atenção do que sua própria música e suas conquistas artísticas. Enquanto Michael continuava quebrando recordes e marcando gerações com seu talento, parte da cobertura da imprensa permanecia focada em sua aparência. Muitos fãs acreditam que a mídia teve um papel importante em transformá-lo em alvo constante de comentários, análises e julgamentos sobre o corpo e o rosto, aumentando ainda mais a pressão que já fazia parte da vida dele desde muito cedo. Apesar das transformações físicas, das mudanças ao longo dos anos e da enorme pressão que enfrentava constantemente, Michael Jackson continuou sendo uma das maiores forças da música mundial. Mesmo cercado por rumores, críticas e atenção intensa da mídia, seu talento permanecia inquestionável. Seus shows continuavam gigantescos, reunindo multidões e criando momentos históricos diante de milhares de fãs ao redor do mundo. Seus videoclipes não eram vistos apenas como vídeos musicais comuns, mas como produções inovadoras que ajudaram a revolucionar a indústria do entretenimento e influenciaram artistas de várias gerações.
Ao longo da carreira, Michael quebrou recordes, marcou a cultura pop e deixou uma influência que ultrapassou fronteiras e idiomas. O impacto artístico dele nunca deixou de impressionar o público, independentemente das discussões sobre sua aparência. Isso mostra que, acima de tudo, o talento, a criatividade e a capacidade de emocionar pessoas continuavam sendo gigantescos, consolidando Michael como uma das figuras mais importantes da história da música. Uma das principais razões pelas quais as mudanças físicas de Michael Jackson chamaram tanta atenção ao longo dos anos é algo muito simples. O mundo inteiro acompanhou seu crescimento praticamente em tempo real. Desde a infância, Michael já aparecia na televisão, em apresentações, entrevistas e capas de revistas, fazendo com que milhões de pessoas se acostumassem a ver sua imagem constantemente. O público conheceu Michael criança cheio de energia. Depois acompanhou a fase da adolescência. Mais tarde, viu o surgimento do artista adulto que se tornaria um dos maiores nomes da música mundial. Como ele passou décadas diante das câmeras e nunca deixou de estar em evidência, qualquer mudança física parecia muito mais perceptível. Pequenos detalhes no rosto ou na aparência ganhavam atenção imediata porque as pessoas tinham lembranças muito claras de cada fase da vida dele. Isso fez com que sua imagem se tornasse um dos assuntos mais comentados da cultura pop, gerando debates, curiosidade e especulações que atravessaram gerações. Mesmo hoje, muitos anos após sua morte, Michael Jackson continua sendo lembrado principalmente pelo enorme impacto artístico que deixou para o mundo. Seu legado atravessou gerações e permanece vivo na música, na dança e na cultura pop. Suas músicas continuam sendo ouvidas por milhões de pessoas em diferentes países, conquistando novos fãs mesmo décadas depois do auge da sua carreira. Seus passos de dança continuam sendo imitados, estudados e homenageados por artistas e admiradores ao redor do planeta. Além disso, seus videoclipes ainda servem como inspiração para artistas modernos, influenciando a forma como a música e o entretenimento são produzidos até hoje. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda a sua história. Por quê? No final, o que fez Michael Jackson entrar para a história não foi apenas sua aparência física ou as mudanças que geraram tantos comentários ao longo dos anos, mas principalmente o talento gigantesco, a criatividade e a capacidade única de emocionar pessoas, algo que marcou gerações inteiras e transformou seu nome em um dos mais importantes da história da música. Agora quero saber a tua opinião. O que mais te surpreendeu nessa história? Escreve aqui nos comentários, porque vou querer ler a tua resposta. E se gostaste do vídeo, deixa o gostei, inscreve-te no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele está ainda mais interessante e emocionante do que este.